Olá, eu sou o Fábio Alberto, pedagogo, e esse é o nosso último vídeo introdutório das funções cognitivas. E foi por isso que para o final nós deixamos as funções executivas, porque, como o nome já indica, são várias funções diferentes. E todas elas estão interligadas e todas elas têm a ver com o nosso processo de aprendizagem. Então, de maneira geral, nós podemos dizer que esse grupo de funções cognitivas, que nós chamamos de funções executivas, envolvem normalmente processos de autocontrole, de automonitoramento. Então, claro, existem várias delas, mas as principais e que são mencionadas pela maioria das teorias incluem o autocontrole ou controle inibitório, a flexibilidade de pensamento e a memória de trabalho, ou alguns chamam de memória operacional também. Nós também temos outras funções cognitivas que são ligadas, principalmente relacionadas à organização e planejamento. Então, elas são funções muito práticas que têm a ver com tarefas que são executadas no nosso dia a dia e, por isso, todas elas recebem, em geral, esse nome de funções executivas. Nós vamos pensar, então, num exemplo de como essas funções executivas funcionam em uma tarefa específica. Por exemplo, estudar. Imagine que você precisa estudar um conteúdo e para fazer uma prova que é muito importante, que você precisa passar, então você precisa saber bem aquele conteúdo. A maioria das pessoas vai pensar então, olha, eu preciso de planejamento e organização para isso, né? Claro, com certeza. Mas talvez a função executiva mais primordial nesse caso seja o controle inibitório, porque além dos estímulos que a gente precisa absorver do meio ambiente para absorver informação, nesse caso vai ser muito importante você isolar alguns estímulos que poderiam te distrair, né? A gente poderia chamar de estímulos distratores. E aí então você vai poder começar a acessar as informações que são relevantes para o teu estudo. Essas informações relevantes, elas são armazenadas no que a gente chama de memória de trabalho, que não é aquela memória definitiva, não é a memória de longo prazo, mas é a memória que você vai utilizar enquanto você está lendo, ouvindo sobre aqueles conceitos e dessa forma relacionando eles para depois sim torná-los uma informação mais duradoura a longo prazo nesse sentido, né? E aí é que o processo de aprendizagem começa a acontecer. Mais outra função muito importante também nesse processo é a flexibilidade. É a flexibilidade que permite, enquanto função executiva, que a gente tenha mais criatividade no trabalho que a gente está fazendo e também encontrar soluções para problemas, porque a gente imagina que a maioria das tarefas que a gente executa no dia a dia, e com o estudo não é diferente, vão surgir problemas, vão surgir percalços, e uma das mais importantes funções executivas que a gente pode desenvolver nesse caso é como resolver esses problemas para continuar fazendo o nosso planejamento original, o que nós pensamos para o nosso estudo, continuar acontecendo. É claro que se tratam de várias funções executivas e cada uma delas tem a sua complexidade, então se você quiser saber mais sobre elas, clica no link que tem aí no comentário, visita a página da Meaningful Learning e aprenda mais sobre como melhorar as suas funções executivas e assim conseguir aprender mais e melhor. Obrigado e até a próxima!